Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Hoje terça-feira, né, dia 10 de outubro, Corinthians aí retoma os treinamentos dessa data FIFA, né? Uma vez que a gente teve a folga no domingo e na segunda-feira, hoje os jogadores já começam os treinamentos pensando no jogo da quinta-feira que vem contra a equipe do Fluminense. Certo, rapaziada? Peço que me acompanhem pelas redes sociais. O John pretende abrir uma caixinha de perguntas durante essa data FIFA, tá? Para o pessoal mandar lá, para a gente interagir um pouco por lá também. Acho que é bem bacana. Mas é isso, rapaziada. Vamos para cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, primeiro eu queria trazer aqui um pouco da coletiva de imprensa do Mano Menezes, explicando o que ele via como a principal necessidade do Corinthians nesse momento, tá? Qual que seria a prioridade aí também nessa data FIFA, como que seriam os trabalhos e tudo mais, tá? O Mano Menezes disse o seguinte: cada dia vamos trabalhar nessa dimensão de melhoria e nas questões gerais da equipe. Acho que a gente sofre um pouco nas retomadas, quando a bola vai e volta, a gente perde um pouquinho o posicionamento, seja da parte ofensiva e da defensiva, tá? Ele falou que existe uma mudança de ritmo nos fundamentos, você não pode estar sempre correndo na mesma pegada, porque exigem questões de mudanças, e isso é conscientização. Os treinamentos todos os dias fazem você ganhar uma condição melhor para isso. Vamos trabalhar todos os aspectos e acho que a equipe precisa desse trabalho. E os jogadores cederem essas informações sobre como você se comporta, seja nesse caso ou nos outros casos. Acho que isso se chama padronização e é o que vamos aprender. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Só acredito nisso para mudarmos as coisas, temos uma metodologia para trabalhar e acho importante os jogadores se sentirem confiantes no que vamos propor. Na medida que eles se sentirem uma pequena melhora diariamente, ganhamos mais comprometimento, desenvoltura e eu tenho certeza que isso acontecerá. Pô, e eu concordo bastante, tá, com o Mano Menezes, nisso que ele fala da questão da recomposição do Corinthians. Na hora que perde a bola, o time fica realmente desorganizado. O time do Corinthians é um time desorganizado, era uma das principais reclamações da torcida nos últimos meses. É um time desorganizado para atacar e principalmente para defender. Na hora que o Corinthians pega a bola, se o time adversário tiver essa qualidade, chega na cara do gol toda hora. Chega para finalizar toda hora. E é o que a gente vem assistindo em todos os jogos. É o Corinthians tomando 15, 20, 25 chutes no gol. E o Corinthians dando 5, 10 chutes. Certo? Por quê? Porque é um time que demora a se organizar, tá? E aí, como o Mano Menezes disse, a solução para isso é trabalhar. É trabalhar. Agora é o momento que todo treinador pede. Uma pausa aí nessa data FIFA para trabalhar, para ajustar, tá? E aí a expectativa do torcedor é que o time do Corinthians melhore após essa data FIFA, tá? Porque a gente precisa somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Para que a gente almeje aí pelo menos uma vaga na Sul-Americana, que seria aí positivo para a próxima temporada do Corinthians. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o senhor Adenor, tá? O técnico Tite. Muita gente me pediu aí para falar e tudo mais, eu tava um pouco contrariado, mas falei, não, vou falar sim. O Tite fechou aí com a equipe do Flamengo ontem, né? Foi anunciado aí oficialmente, tá? E aí pro torcedor corintiano, o primeiro ponto é a entrevista do Tite falando, o time que quiser o Tite em 2020 e em 2023, esquece, tá? Esquece. Se o Tite fechar com algum time em 2023, pode chamar de mentiroso e sem palavra. E aí estamos em outubro, o Tite acaba de fechar com o Flamengo. Tá? Então pro torcedor, e acho até pro meio do futebol, já fica aquele clima estranho, né? Aquele clima estranho. Tá? Porque ele firmou um compromisso, não cumpriu com esse compromisso. Beleza, mas isso é compromisso dele com ele mesmo. Falou que não fecharia com nenhum clube. Se fechasse, poderia ser chamado de mentiroso e sem palavra. Outro ponto para o torcedor corintiano. O Tite fugiu da Neoquímica Arena. Não quis assumir o Flamengo.
na semana passada para não jogar contra o Corinthians na Arena, tá? Deixou passar, foi anunciado agora. Beleza. Isso tudo, a gente fala como torcedor corintiano, que tem o técnico Tite como um dos ídolos da nossa equipe, tá? Campeão da Libertadores, Mundial, Paulista, Recopa, Brasileirão, venceu tudo aqui. Esse é o Tite pro torcedor corintiano. O Tite recusou o Corinthians e aí vai e assume o Flamengo. Qual que é a questão para mim agora, depois de passar alguns dias, né, até depois aí dessa contratação do Mano Menezes, a gente começa a refletir sobre alguns pontos. Cara, a gente teve, por exemplo, o Renato Gaúcho, que a torcida do Corinthians fez campanha, o Duílio negociou, no fim ele fechou com o Flamengo. Tivemos o Vitor Pereira, que saiu daqui com a desculpinha, não sei o que, fechou com o Flamengo. Agora, o Tite, tá? Um técnico que falava sobre gratidão ao Corinthians, ao André Sanches, a isso, aquilo, fechou com o Flamengo. E aí, obviamente, o lado do torcedor em si, se a gente para analisar, você fica chateado. Mas, pensando pelo lado dos treinadores e analisando o contexto das duas equipes, o problema é do Corinthians. Por quê? Porque você tem uma gestão amadora no Corinthians, você tem uma dívida enorme no Corinthians e você não tem projeto no Corinthians. Você não tem uma perspectiva de melhora. Você tem o próprio Luxemburgo que chegou aqui, pediu um lateral esquerdo, quanto tempo? Não trouxeram um lateral esquerdo, e aí? Aí esses treinadores olham, o Corinthians não vai contratar. O Corinthians está vendendo os jogadores. Não tem projeto. Tá uma bagunça. É melhor eu ir pro Flamengo, que eu sei que a diretoria também tá bagunçada, mas eu pelo menos vou ter dinheiro para contratar. O time já é bem montado. Vou tentar organizar, trago uma ou duas peças ali e boto o time para andar. Tá? Então assim, no fim do dia, a gente fica, obviamente, chateado com os nomes, certo? O próprio Tite e tudo mais, a gente tinha essa expectativa. Alguns não gostam do nome, tudo bem, sem problema algum. Mas a expectativa tinha. De um técnico que foi vencedor aqui. Mas no fim do dia, quando a gente olha o lado profissional desses treinadores, o cara vai preferir um time organizado, um time com dinheiro. E aí, mais uma vez, é culpa do André Sanches, é culpa do Duílio, é culpa do Roberto de Andrade, é culpa do Alessandro. A culpa são desses dirigentes. E qual que é, mais uma vez, o lado do torcedor? Que a gente não tem essa culpa. Não foi a gente que criou a dívida. Só que a gente sofre com isso, tá? Então, falei, tá, aí sobre o técnico Tite, o que o pessoal vinha perguntando e tudo mais. A gente fica chateado por ter essa admiração pelo técnico que foi campeão da Libertadores aqui, tá? Mas, pensando pelo lado do Tite, ele preferiu um clube mais organizado, com mais dinheiro, com um elenco melhor montado. E é isso, tá? No fim do dia, são negócios. E o Corinthians, enquanto não estiver organizado, não vai ser a preferência. Não vai ser a preferência de treinadores e jogadores. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando um pouco sobre o senhor Murilo, tá? Que está jogando aí pelo Nottingham Forest da Inglaterra, né? Fez aí duas partidas pela Premier League, a liga aí da Inglaterra. E o Paulo Andrade, que é um dos narradores aí da ESPN, relatou sobre o que os ingleses estão achando do zagueiro Murilo. Ele falou, os ingleses estão impressionados com o impacto da chegada do zagueiro Murilo à Premier League. A avaliação é que o Nottingham Forest pagou pouco pelo ex-corintiano que já vem rendendo. Vá. Porra. Sabe quem era a única pessoa que não sabia disso? O Duílio, cara. Porque todo mundo sabia que o Murilo tinha muita qualidade, que era um jogador bom e que dava para vender mais caro. Mas o Duílio, ele tem uma visão tão fechada sobre isso. Eu não sei se é uma visão fechada, um amadorismo da parte dele como gestor, ou se é querendo realmente prejudicar o clube, cara.
se é realmente querendo prejudicar o clube. Porque o cara chega lá, faz 2 jogos, todo mundo já olha e fala, ó, isso aqui é craque. Isso aqui a gente pagou barato. E todo mundo aqui do Corinthians sabia, tá? Por quê? Porque agora não tem mais o Cássio, o Gil, o Fábio Santos e o Fagner pra tomar o gol, olhar pro Murilo e apontar o dedo. Olhar pro Murilo e reclamar com o Murilo. Não tem mais isso, certo? Agora ele tá jogando em alto nível. Cadê? Você não vê mais reclamação desses jogadores quando toma o gol. Por que ninguém foi reclamar com o Fábio Santos na Sul-Americana? Não teve aquele alvoroço. Vocês estão entendendo a situação? Aí o Murilo sai, vai pra Premier League, tá comendo a bola e o Corinthians ganhou quanto? Pouco, tá? Pouco. Pelo que ele vale, muito pouco. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Agora falando de outro zagueiro, tá? O senhor Lucas Veríssimo, que está emprestado aí pro Corinthians até junho de 2024, né? O Corinthians pagou inicialmente aí 1 milhão de euros por esse empréstimo, mas não foi nem um valor pago pelo Corinthians, eles só abateram aí da dívida que o Benfica tem com o Corinthians, né? Na questão aí da contratação do João Vitor, eles não terminaram de pagar ainda, então já diminuiu 1 milhão de euros, tá? E perguntaram para o Lucas Veríssimo sobre a possibilidade dele continuar aqui no Brasil, continuar no Corinthians, tá? Como eu disse, ele está emprestado aí até metade do ano que vem. Ele falou, ó, trabalho dia a dia, jogo a jogo, meu pensamento hoje é só aqui, óbvio. Como eu falei, é dia a dia, jogo a jogo, o futuro deixo para Papai do Céu que nos pertence. Cara, o Lucas Veríssimo não quis entrar em polêmica sobre ficar ou não, tá? Até porque estamos ainda em outubro de 2023, ele tem mais alguns meses aí de contrato com o Corinthians, vai iniciar a próxima temporada. Só que eu, se fosse o gestor do Corinthians, já começaria essa conversa para a contratação em definitiva do Lucas Veríssimo. Tá? É um jogador de muita qualidade, é um líder nato, os fundamentos dele são ótimos, tá? De cabeceio, de passe, de lançamento, marcando, é um monstro. E seria muito importante para o Corinthians no ano que vem se ele continuasse na nossa equipe. Mas, mais uma vez, a gente vai entrar no mérito. Para contratar jogador bom, tem que saber negociar. Tá? Tem que chegar lá, apresentar uma boa proposta, apresentar um projeto para ele, beleza. Coisa que hoje eu não vejo essa capacidade no Duílio. Não vejo credibilidade no Duílio, tá? Não sei se vai... Provavelmente, né, vai ficar pro próximo presidente. Então já é um pedido que em outubro a gente já tá falando. Mantenham o Lucas Veríssimo, que vai ser um jogador importante pro Corinthians, tá? Ele é um cara que chega para ganhar títulos aqui. É um jogador muito bom de bola e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, essa semana tivemos aí uma entrevista do André Negão, tá? Para o programa CNN Sports, certo? Entrevistaram também o Augusto Melo, tá? Eu vou trazer aí no decorrer da semana. Mas, primeiramente, o André Negão falou sobre a questão da SAF. Perguntaram qual era a opinião dele e tudo mais. Ele disse que estava estudando sobre a SAF e não sei o que e tal. Disse que o Corinthians está chegando nessa reta final do ano a arrecadação de quase R$1 bilhão, tá? Ele falou, então você praticamente está chegando em um volume difícil de você passar, tá? Como se fosse, vamos colocar aí o teto de arrecadação mais ou menos. Num ano você consegue arrecadar no máximo R$1 bilhão. Então, para ultrapassar isso, você teria que fechar com uma SAF, com um investidor, tá? Outro ponto que ele trouxe é, a SAF não é vender o clube, tá? Ele falou que para ele, eles querem buscar investidores, mas o pessoal que vai colocar um dinheiro não precisa se envolver na política do clube. Ou seja, ele quer um patrocínio. Porque a SAF, ela tem essa mudança. Que o cara que injeta o dinheiro, ele tem uma voz ativa dentro do clube. Não fica mais a bagunça que é hoje no Corinthians. Ou seja, o André Negão quer a parte do dinheiro, mas não quer ouvir um A de quem tá colocando o dinheiro.
Não pode interferir em nada. Então, ô André Negão, o seu conceito de SAF não tá batendo. Não tá seguindo uma linha cronológica correta. Não tá seguindo a lógica do negócio. Você quer um investidor, o cara que vai botar o dinheiro e vai falar, ó, seja feliz. Você quer um presente. Você não quer um investimento de SAF. Tá? E aí o pior. Perguntaram para ele sobre a dívida da Neoquímica Arena e ele falou que a dívida tá equalizada. Primeiro ponto, a dívida tá equalizada. Pô, John, como assim tá equalizada? Segundo o André Negão, é uma dívida fácil de se pagar. Corinthians hoje arrecada mais dinheiro do que é o valor da dívida. E eles não estão preocupados com essa dívida. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Aí, tá? Não vou nem esticar muito o chiclete. Se a dívida é tão fácil, por que não foi paga? Se essa dívida tá equalizada, por que quando sai o balanço financeiro a dívida só aumenta? Por que vocês não soltam balanços financeiros mensais, como foi a promessa do Duílio? Se tá tão fácil assim? Se tá tão equalizada assim? De verdade, cara, às vezes eu acho que eles olham pro torcedor e falam, então nem aí, pode falar qualquer coisa aí, fala que vai pagar, fala que... Cara, não é possível. Não é possível. A gente... Todo mês, toda semana fala sobre essa dívida, a dívida aumentou muito, o Corinthians tem dificuldades por conta dessa dívida, o Duílio tá 3 anos gerindo o clube falando dessa dívida, pro candidato da situação, pro candidato da renovação e transparência, chegar e falar, a dívida tá equalizada, a dívida é fácil de pagar. Porra. Chega a ser brincadeira com o torcedor e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!